Oi, tudo bem? Meu nome é Eric Oliveira, eu sou procurador de trabalho desde 2013 e se você está se preparando para o concurso do MPT, segue nosso canal, ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo. Te espero por aqui. Muito bem, vamos falar agora sobre os órgãos que compõem a rede de proteção à criança e ao adolescente. São órgãos que vocês vão ouvir sobre eles o tempo todo, então é bom a gente conhecer, ainda que superficialmente, cada um deles, né? A gente tem uma rede articulada de órgãos e equipamentos que funcionam de forma complementar e integrada. O primeiro órgão que a gente vai comentar é sobre o CONANDA. O CONANDA é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Foi criado ali em 91, é um órgão que tem caráter permanente, é um órgão colegiado, deliberativo e de composição paritária nos termos do artigo 88 do ECA. O CONANDA é composto de 28 conselheiros titulares, com representação paritária entre governo e sociedade, e 28 conselheiros suplentes. O Poder Executivo manda 14 representantes do governo federal e a sociedade civil tem 14 representantes de entidades não governamentais. O CONANDA tem por atribuição a formulação, deliberação e controle de políticas públicas nacionais de infância e adolescência, faz a gestão do FNCA, do Fundo Nacional para a Criança e Adolescência, fiscaliza as ações executadas pelo poder público e define as diretrizes para a criação e funcionamento dos conselhos estaduais, distritais e municipais de criança e adolescente e dos conselhos tutelares. Abaixo dele, a gente vai ter os conselhos estaduais, né? A gente viu o Conselho Nacional e agora a gente vai ver os conselhos estaduais. Cada estado tem um conselho estadual, que também é um órgão deliberativo e controlador de políticas públicas e pratica ações em todos os níveis de atendimento relacionados a direitos das crianças e dos adolescentes. A atribuição do Conselho Estadual é deliberar sobre políticas estaduais, naturalmente, né? Apoiar e orientar os conselhos municipais e os conselhos tutelares e fazer a gestão do Fundo Estadual da Criança e do Adolescente. O terceiro nível é o CMDCA, em nível municipal, o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Então, cada município deve ter o seu CMDCA, que também é um órgão consultivo, deliberativo e fiscalizador da política municipal de promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, também nos termos do artigo 88 do ECA. O CMDCA tem por atribuição formular, deliberar e controlar ações referentes às crianças e adolescentes do município, fazer a gestão municipal daquele fundo, alocando em programas e entidades não governamentais, regulamentar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar e fiscalizar as entidades relacionadas à criança e adolescente. Por ser o mais próximo ali da sociedade, da comunidade, é importante que os CMDCAs sejam bem estruturados e bem fortalecidos. Os artigos 90 e 91 do ECA estabelecem que as entidades de atendimento devem se registrar e se inscrever e inscrever seus programas nos CMDCAs com reavaliação periódica e que o registro da entidade e inscrição no programa de aprendizagem profissional são comprovações necessárias para a habilitação como entidade formadora e cadastramento de cursos perante o Ministério do Trabalho, nos termos da Portaria do Ministério do Trabalho e resolução do CONANDA. Essas entidades formadoras só podem funcionar após o registro no CMDCA, podendo ter registro negado nas seguintes hipóteses: se elas tiverem instalações físicas inadequadas, plano de trabalho incompatível com os princípios do ECA, constituição irregular, pessoas inidôneas em seus quadros, inadequação ou descumprimento das resoluções ou deliberações dos conselhos em todos os níveis, né, do CONANDA, do CMDCA e do CONDECA. A validade do registro dessas entidades é de 4 anos, cabendo ao CMDCA reavaliar essa renovação. O ECA vai estabelecer requisitos mínimos para o registro, que serão verificados pelo CMDCA antes do início das atividades. Essas entidades, reitere-se, só podem funcionar após a conclusão do registro no CMDCA. Em outro viés, a gente vai ter os conselhos tutelares,
que, diferentemente dos conselhos de direitos, eles têm uma função mais executiva, né? Os que a gente viu até agora têm função deliberativa, esse daqui tem função executiva. Ele foi criado pelo ECA, é um órgão permanente, autônomo e essencial. O Conselho Tutelar é composto por 5 membros escolhidos pela população local para um mandato de 4 anos, permitida recondução por novos processos de escolha. Cada município vai ter, no mínimo, um conselho tutelar. Então, já trabalhei em vários municípios que tinham mais de um conselho na cidade. E tem como atribuição o conselho tutelar atender crianças e adolescentes aplicando medidas de proteção quando seus direitos são ameaçados, atender e aconselhar pais ou responsáveis, promover requisição dos serviços públicos na área de saúde, educação e assistência, encaminhar ao Ministério Público casos de infração administrativa, assessorar o Poder Executivo na elaboração da proposta orçamentária de temas relacionados à criança e adolescente. Então passamos para os órgãos do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, que funciona em 2 níveis de proteção social. O primeiro nível vai ser o CRAS. Os CRAS são os Centros de Referência de Assistência Social. Eles são a porta de entrada para a assistência social, é um lugar público, geralmente em zonas de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos serviços de assistência com o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. Os CRAs têm como público-alvo as famílias e indivíduos em situação de grave desproteção, pessoas com deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas do Cadastro Único, beneficiários do Bolsa Família e beneficiários do BPC. O CRAS opera o serviço do PAIF, que é a proteção e atendimento integral à família, que vai realizar ali um acompanhamento familiar, com orientação social e atividades coletivas, ajuda ali na questão do Cadastro Único, ajuda com outros benefícios e encaminha para programas de convivências. Atua de forma preventiva, evitando que as situações de vulnerabilidade se agravem. No segundo nível, a gente vai ter o CREAS. A gente falou do CRAS. O CREAS vai ser uma unidade pública de assistência social, onde são feitos atendimentos de famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. O CRAS tem como público-alvo as famílias e indivíduos com risco pessoal e social em violação de direito, como violência física, psicológica ou negligência, violência sexual, afastamento do convívio familiar em decorrência de aplicação de medida de proteção, situação de rua, abandono, trabalho infantil, discriminação por orientação sexual ou raça e etnia, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. O CREAS, assim como o CRAS opera o PAIF, o CREAS opera o PAEF, né, que é o Programa de Atendimento Especializado de Famílias e Indivíduos. É um serviço de medidas socioeducativas em meio aberto. As ações principais são escuta, estudo social, entre outros. Dos serviços de abordagem social, um dos que mais tem relevância para o Ministério Público é o Disque 100, de onde recebemos muitas denúncias, né? Então as pessoas ligam para o Disque 100 e o Disque 100 encaminha para a gente. E nós vamos ter também os centros POP, os Centros de Referência Especializada em População em Situação de Rua, que também é uma unidade pública voltada para atendimento especializado de pessoas que estão em situação de rua, público-alvo jovens, adultos, pessoas que estejam em situação de rua, inclusive crianças e adolescentes. Para as crianças e adolescentes, esses serviços acolhem crianças e adolescentes que estão lá em decorrência de violação de direitos, um abandono, negligência e violência, ou pela impossibilidade de cuidado e proteção por parte da sua família. O afastamento deve ser uma medida excepcional aplicada apenas em situações de grave risco à sua integridade física ou psíquica. Então, só para a gente lembrar como é que funciona isso aqui, né? A gente já viu o CRAS, que faz um atendimento preventivo, o CREAS, que faz um atendimento especializado, depois daí a gente passa para uma fase de acolhimento institucional com proteção integral, com moradia provisória, se for necessário afastamento, e os centros POP para pessoas de rua. O Disque 100 é muito importante nas denúncias de trabalho infantil e também para a gente de trabalho escravo. Voltei. Aqui no YouTube a gente posta só uma fração das nossas aulas. Se você quiser ter acesso
a todas as coordenadorias de forma completa e atualizada, mais direitos humanos, mais atuação extrajudicial do MPT, clica no link que está aqui na descrição para adquirir o seu curso. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui, espero você por aqui. Um grande abraço e bons estudos.